Hoje nós vamos estudar aqui a lição 135 do livro Vinha de Luz, que se intitula Paz, e começa com uma mensagem de Paulo de Tarso na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Emmanuel comenta o seguinte: assumir compromissos na paternidade e maternidade constitui engrandecimento do espírito sempre que o homem e a mulher descompreendam o caráter divino. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. Grande número de homens e mulheres procura prazeres envenenados nesse particular. Os que se localizam, contudo, na perseguição à fantasia ruinosa vivem ainda longe das verdadeiras noções de humanidade e devem ser colocados à margem de qualquer apreciação. Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que já se mostram suscetíveis de receber-lhe o concurso. Os pais do mundo admitidos às Assembleias de Jesus precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares, todavia é imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial onde se deve atender aos desígnios divinos, no tocante aos serviços mais importantes que lhes foram conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança, por isso criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão fácil. A maioria dos pais humanos vivem desviados através de vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigência. Mas à luz do Evangelho caminharão todos no rumo da Era Nova, compreendendo que, se para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor, à frente destas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Mais uma lição profunda, dessa vez falando sobre a missão da paternidade e da maternidade, e Emmanuel começa lembrando, olha só que frase interessante do Emmanuel, né? Raramente a gente vai encontrar uma frase como essa, mas ele fala que as mensagens do Evangelho, elas estão disponíveis para aqueles que já têm a inteligência, já têm a razão, já têm aberto de alguma maneira, porque ele vem dizendo aqui no início que tem muita gente ainda no planeta mal avisado com relação ao dom, à missão da paternidade, e muitas pessoas ainda presas simplesmente na busca pelo prazer através do sexo e de maneira totalmente irresponsável, mas criando, claro, dolorosos resgates para o futuro por conta do que fazem com o próprio corpo ou do ponto em que menosprezam também o sentimento das pessoas sempre envolvidas nesses relacionamentos que são construídos ao longo da vida. Mas ele vem falando pra gente, né, que tem muitas pessoas mal avisadas, tudo bem. Eu estou falando de resgate porque tudo que a gente faz com o nosso corpo repercute no espírito e vem formar os futuros corpos das próximas experiências que a gente tiver. Então a gente encontra muitas pessoas com esterilidade total hoje por conta dos abusos que praticaram, ou pessoas ainda trazendo problemas muito graves na tentativa de relacionamento por conta do gênero de prova, né? Do quanto está sendo privado dessa vez, por conta de ter brincado muito com o sentimento das pessoas. Isso a gente encontra recheado de exemplos na bibliografia espírita, e se a gente sair da bibliografia e for ver o exemplo prático, tiver a oportunidade de conversar com os espíritos, a gente vai ver muitos deles trazendo essas experiências para a gente. Eu lembrei aqui que no livro No Mundo Maior, do André Luiz, tem um capítulo chamado Sexo. Eu não me lembro qual é o capítulo, 12º, 13º, mas é fácil achar. Sexo. E nesse capítulo diz que os números dos casos obsessivos que acontecem por conta dos relacionamentos que foram desastrosos, eles superam em muito os números de qualquer pandemia. Então, para a gente fazer uma comparação, nós estamos vivendo uma pandemia, vamos traçar o paralelo aí. Mas, voltando para a parte que interessa aqui, ele vem dizendo para a gente que os pais no mundo, as admitidas assembleias de Jesus,
esses precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. Aliás, a gente tem a notícia de que um dos espíritos que são mentores da nossa casa, ele na última encarnação agora não foi mãe, esse espírito, e se encontra numa colônia estudando as responsabilidades da maternidade. Olha que coisa interessante. Então a gente se prepara também do outro lado da vida para depois vir para cá, para a matéria e poder desempenhar a maternidade, né? Mas ele vem chamar a atenção para a gente, assim, uma coisa que é muito profunda, né? Qual é o papel dos pais? Pais, compreender agora o grande papel da humanidade, compreender que quando produzis um corpo, o espírito que nele reencarna vem do espaço para progredir. Todo o vosso dever, a vossa missão consiste em aproximar esse espírito de Deus. Não é uma missão que exige as formações intelectuais aqui da Terra, não é nada disso. O mais simples pode desempenhar, né? E para aqueles que foram colocados sob a nossa tutela, será cobrado. O que a gente fez deles? A nossa punição pode ser, daqui a pouco, vê-los entre os espíritos sofredores, quando dependia de nós que eles tomassem caminhos melhores. E aí a gente, tomado de remorso, a gente vai estar pedindo novas oportunidades de estar junto com aquele espírito de novo, compensando o que não foi feito numa oportunidade. Então ele vem chamar aqui a atenção, esse texto que eu terminei de falar para vocês, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, Ingratidão dos Filhos, escrito por Santo Agostinho. Então o que acontece? Quando a gente pega aqui esse texto, ele vem chamar a atenção aqui, né, que até o próprio Chico Xavier já falava que, aonde está mesmo, que ele diz que ele viu excessos de ternura ou demasia de exigência, são as maiores falhas nossas como pai. Ou excesso de ternura, nossas filhas são sempre princesas demais, ou nossos filhos são os príncipes encantados, muita ternura, ou o contrário, muita exigência que também acaba violentando o livre-arbítrio. A gente tem que colocar na cabeça o seguinte, que nossos filhos são espíritos, é até um título de um livro maravilhoso. Nossos filhos são espíritos. Eles têm impulsos originais, eles têm missões diferentes, completamente diferentes da nossa. Então, o que cabe a gente é procurar orientar, é procurar ajudar e se colocar ao lado deles para o que deve é. Mas quem vai escolher profissão, quem vai escolher a área de atuação, quem vai escolher companheiro ou companheira, são eles, né? A gente fica trazendo muito sofrimento para os nossos filhos se a gente quiser escravizar os nossos filhos ao nosso ponto de vista. Quem vai escolher a religião são eles. Algumas vezes a religião pode ser diferente da nossa e os espíritos recomendam que, enquanto estiverem sob a nossa tutela, né, acompanhem a religião do Pai. A hora que puderem, já tiverem discernimento e quiserem tomar outro caminho, deixe eles tomarem o caminho que for o caminho que vai fazê-los felizes. Aí sim, deixa eles tomarem o caminho deles. Mas esse respeito pela individualidade, pelo espírito imortal que ele é, né? A doutrina espírita traz essa visão pra gente. Quando a gente olha aquele filhinho no colo, a gente vê a primeira preocupação que a gente tem é querer dizer, né, é o olhinho do pai, a carinha da mãe, mas tirando essa parte genética da matéria, do DNA, a gente vai ver que o espírito que está vindo ali, está vindo do espaço para progredir, já viveu outras experiências, pode ser um espírito mais velho até do que a gente, como de maneira muito clara Jesus com relação a Maria, a mãe dele, Chico com relação à sua mãe, Chico Xavier está falando, né, os espíritos que você vê claramente que os filhos eles nascem muito mais evoluídos, ou intelectualmente ou moralmente, do que os próprios pais, né? Então a idade aqui na Terra é uma, mas a idade espiritual é outra. E aí a gente vai estar nesse momento desempenhando o papel de orientador, de responsável, tem legislação, né, cuidando disso, inclusive punindo os pais que falharem nesse campo, mas punindo de maneira muito tímida mesmo, porque a punição maior, pode acreditar, gente, vai vir da providência divina, na nossa consciência, se a gente não cumprir o dever que chega pra gente. Então, a maioria dos pais humanos vivem desviados através de vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigência. Mas à luz do Evangelho caminharão todos no rumo da era nova, compreendendo que para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor. À frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. E o amor tudo suporta, o amor ele cede o tempo todo,
é resignação o tempo todo, né? E a gente vai cumprindo esse papel. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.